Olá, sou Silvano Machado e hoje vou responder para você algumas perguntas relacionadas ao tema depressão. Realmente, as causas para a depressão parecem ser amplas, porque quando você tem muitos sintomas, você acredita que esses sintomas vêm de causas diferentes. E aí você acredita que são muitas causas que levam aquele resultado. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa falando sobre acidente de avião. Como um acidente de avião acontece pequenas coisas, pequenas falhas, e uma série de pequenas falhas causam um acidente. E na nosso corpo, ou na nossa mente, ou na nossa emoção, não é muito diferente. Então, são várias pequenas informações que a gente vai recebendo e no final a gente pode fazer como as pessoas fazem, fechar um diagnóstico. Ah, você tem depressão. Mas não é tão simples. Você tem que abrir mais a sua mente e começar a perceber lá de trás. Olha para trás. Aonde isso começou? Muitas vezes pode ter acontecido num determinado instante da vida da pessoa, ela teve um trauma. E esse trauma, ele não foi tratado, foi maquiado, foi escondido. E com o tempo, aquele trauma, ele pode aparecer de uma forma que você nem reconhece mais como originário daquele trauma. E aí você começa a ter vários sintomas e não consegue perceber. Por exemplo, uma criança que tinha uma avó que ela gostava muito. E aquela avó, ela admirava aquela avó. E ela ficava admirando, olhando para aquela avó e achando que é o máximo. E um dia a avó adoece. E adoece terminal, ela adoece no caminho da morte. A criança, ela começa a pensar, o que é que eu posso fazer para que a minha avó fique bem? E aí ela começa a fazer as orações dela, a rezar, a pedir pela avó dela, mas a avó dela morre. Ela fica triste, chora e tal, e passa anos, muitas vezes, com aquela história mal resolvida ali. Porque não se cuidou daquela criança. Simplesmente a criança teve que resolver por ela mesma. E o que é que acontece então? Você vai ver uma criança que, ou um jovem, ou uma jovem, ou uma pessoa já de mais idade, que não sabe lidar com as perdas, não sabe lidar com o fim de um relacionamento, seja um relacionamento de trabalho, seja um relacionamento com uma outra pessoa, sejam muitas coisas. Então, o que acontece? A dificuldade que essa pessoa tem de aceitar que as coisas começam, caminham e depois ela termina, faz com que essa pessoa desenvolva, com essa sequência de perdas, um estado que as pessoas podem chamar de depressão. Então, são várias pequenas coisas que refletem um ponto, um lugar, uma história, uma causa. É uma causa que, mal cuidada, se transforma em uma causa de outra causa. E assim a gente vai tendo causas, efeito, e causa, e efeito, e causa, e efeito. E quando você vai ter um monte de efeito em cima de uma determinada causa. Então é importante a gente olhar para tudo isso, olhar para trás e ver realmente aonde isso começa. E não simplesmente diagnosticar, medicar e esperar
que isso vá se resolver sem a gente cuidar da causa. Bem? A gente tem vários sintomas, várias formas de isso que é chamado depressão, tá? Aparecer. Hoje está de uma forma que parece com o uso da virose. As pessoas dizem todas as coisas que elas não conseguem entender o que é, e elas vão dizer, é virose. E agora a gente tem isso. Todas as coisas que as pessoas não conseguem entender direito, elas dizem é depressão. Claro que você precisa parar e olhar assim, uma pessoa acabou de perder sua mãe, seu pai, ou uma pessoa muito querida, ou aconteceu um acidente na família e várias pessoas morreram. Então essa pessoa, ela precisa de um tempo para se recompor, para lidar com aquilo que ela, com aquela situação que ela passou. Às vezes uma pessoa tem vários anos numa empresa e ela tem muitas amizades dentro da empresa e ela é demitida. Então isso causa uma situação que tem um certo estresse. E isso, a pessoa precisa dar uma parada para lidar com aquela situação. Mas a gente criou uma forma diferente. A gente parou e não considera esse tempo que é necessário. A gente simplesmente vai achando que a pessoa no outro dia ela tem que acordar, sorrir e dizer, a vida está tudo normal, tudo bem, eu volto para o meu trabalho, não sei o quê, e vou cuidar dos filhos, e isso, e aquilo outro. Então as pessoas esperam que você passe por uma situação de trauma, uma situação de tristeza, e não tenha um tempo para resolver isso internamente. Porque a gente não foi educado a lidar com as nossas emoções. Você não é educado para isso. Na sua escola você não é educado, na sua família você não é educado. Ninguém te diz como é que você lida com a tristeza. Você já viu alguém, o seu pai ou a sua mãe, disse, filho, sente aqui, deixa eu te contar como é que a gente lida com a tristeza. Filho, sente aqui, deixa eu te contar como é que a gente lida com a raiva. Não tem isso. Então tem o quê? Tem a sua impressão. Tem como você vê aquela situação que você está vivendo. Mas não tem a educação para isso. Então nem se considera até. As pessoas querem fugir. Então você passa por uma situação traumática e você foge. Eu não posso ficar assim, eu não posso ficar deitado e ficar assim, lembrando das coisas e revivendo as coisas e tal, não sei o quê. Não, você deve fazer isso. Você deve dar uma parada, se recompor, para poder voltar à sua vida. Então não acredite nessa coisa de que uma semana depois que seu pai, que a sua mãe morreu, você já tem que estar feliz e rindo e tal. Você pode até estar, se você aprendeu a lidar com isso. Mas se você não aprendeu, é natural. O sintoma pode ser esse. Você se afasta das coisas, você se afasta da família. Você quer ficar num canto. Isso é o mais natural. Claro que você tem que observar as suas sensações, os seus pensamentos. Porque se você começa a desenvolver, nesse momento que você está sozinho, você começa a desenvolver pensamentos autodestrutivos, aí você tem que entrar num alerta. Você tem que começar a pensar, poxa, eu preciso de ajuda. Eu preciso que alguém me ajude. Mas se você simplesmente está ali, se aquietou, quer se aquietar, quer um cantinho para você
ficar ali ouvindo uma música, meditando, aquela situação, aquele momento que você viveu de estresse, de trauma, você tá certo, você está dentro do que deveria ser feito. Então, sintomas para depressão, a gente tem uma série de coisas que as pessoas estão colocando aí, tal. Mas para e observa, tá? Se você pode considerar isso ruim, não ruim como as pessoas estão apontando, mas para você, o que você sente no seu coração. É isso, ouve mais o seu coração. Se o seu coração diz, não, o que eu quero é um momento para mim, um momento para eu me recompor. Eu quero ficar afastado para poder me recompor. Então isso é totalmente natural, é normal. Se a gente não vive isso, se a gente não passa por isso, ou a gente se foi educado e instruído de como lidar com a tristeza, ou então a gente está indo por um caminho que vai levar a sofrimento futuro. Então, acorda, acalma, aquieta, lembra, não, deixa eu te dizer, pode ser que você não tenha visto o outro vídeo. Polegar, indicador, médio, anular, polegar, indicador, médio e anular. Segura alguns minutos, abraça, segura alguns minutos, cada um desses dedos, faz de um lado, faz do outro, e isso vai te ajudar a se recompor. Bem? Então, quando uma pessoa perde um ente querido, perde uma pessoa que ama, ela é natural que ela tenha uma certa tristeza. Tanto que a gente, antigamente, hoje quase não acontece, as pessoas vestiam luto. O que era o sinal do luto? Era o sinal de que eu estava precisando de um tempo. Então as pessoas sabiam, a pessoa está de luto. Então elas respeitavam aquela tristeza. Elas sabiam que existia uma tristeza. Então elas respeitavam aquela tristeza porque aquela pessoa estava indicando, olha, eu fiquei triste porque eu perdi uma pessoa muito importante na minha vida. Então, isso é o natural, é o normal, é o mais fácil, mais fluido. Mas com o tempo, a gente foi achando que isso era uma bobagem. Para que a pessoa vestir preto? Para que ficar de luto e tal, não sei o quê? Isso é uma bobagem. Isso é uma coisa antiga, uma coisa velha. E as pessoas começaram a pensar que elas podiam esquecer aquele momento. Então, quando as pessoas querem viver esse momento, muitas vezes elas são consideradas em depressão. Então, tem mais coisas aí. Se a gente for olhar direitinho o que é depressão, eu poderia dizer para você que a depressão vai ser ruim quando você começa a ter pensamentos ou momentos ou movimentos de autodestruição. Aí sim, aí você precisa se cuidar. Mas a tristeza em si, não, a tristeza é uma coisa natural. Hoje você vê, as pessoas têm, hoje, os familiares, tem os pets, o cachorrinho, o gatinho, que você ama, que você cuida, e que você sabe que ele vive menos do que você. Então, quando você compra um gatinho, um cachorrinho, você sabe que a tendência é que ele vá antes de você. Mas é um ente querido. Então, mas eu não me preparei para isso. E aí veio a tristeza.
veio a tristeza, é normal. Simplesmente expira e leva a sua vida num outro ritmo, até que você se refaça dessa situação. Mas não necessariamente uma pessoa que perdeu um ente querido vai entrar em depressão. Não necessariamente. E para mim isso deveria ser uma coisa rara. A depressão, ela deveria ser uma coisa muito rara. Mas a gente começou a ver cada vez mais esse movimento crescendo. Cada vez mais as pessoas vão para um lugar onde elas perderam o rumo, onde elas olham para o mundo e acham o mundo uma coisa sem graça. Onde pessoas precisam de bebida, de muitas coisas para poder ficarem alegres, felizes, porque a gente perdeu um pouco do rumo. Porque a gente não consegue compreender como a vida rola. A vida rola de uma forma muito simples. E ela rola. Então, não queira que as coisas aconteçam do jeito que você quer. Não fique criando expectativa. Você tem um sonho, uma meta, um objetivo. É importante. Mas não coloque aquilo como a coisa principal. Não coloque aquilo como uma coisa principal na sua vida. Não pense que você precisa daquele emprego, que você precisa daquela situação X, de morar naquela casa, ou ter aquele carro, ou isso, aquilo. Não, que isso venha para você, agradeça. Chegou, agradeça. Mas não coloque a sua vida nesse caminho, nessa busca incessante por realizar desejos. Porque isso cansa. E aí quando você cansa, porque para realizar esses desejos, você gasta muita energia, tanto imaginando como eles são, como para realizá-los, então você acaba indo para um lugar que você cansa, e isso pode levar você para esse quadro que se chama depressão. A família, nesse quadro de depressão, ela é fundamental, porque a pessoa que entra nesse quadro depressivo, ela se coloca num mundo dela. Talvez a gente pudesse pensar como uma forma de autismo. A pessoa se fecha naquele mundo dela. E ela precisa que alguém ou que a família chegue próximo. Então, essa família pode ajudar e deve ajudar. Porque quando você tem um quadro de doença, e quando a doença afeta a família, quando as pessoas ficam tristes porque aquela pessoa está doente com aquilo, ou quando aquela doença mobiliza várias pessoas da família para levar o doente ou a doente para um hospital, ou a levar para um psiquiatra, para um psicólogo, para não sei o que você fica o tempo todo carregando aquela pessoa, que a família tem que se reunir para fazer isso. Então, essa doença é uma doença da família. Não é daquela pessoa, não está só associada àquela pessoa. Ela é um reflexo de como a família toda vê um determinado aspecto. Então, é fundamental, num quadro de, por exemplo, uma doença que vem muito relacionada com a tristeza e a depressão, câncer.
câncer não é uma doença do indivíduo. É uma doença que está associada muito, muito, muito à família. Há coisas de muito tempo atrás. Então é importante a família ajudar a pessoa a sair daquele quadro. E tem várias formas de fazer isso. Eu também tem várias formas de não fazer isso. Deixa eu primeiro contar uma forma que a gente não deve fazer. A gente não deve cobrar daquela pessoa que ela tem que sair daquele quadro. Porque ela já se cobra. Então, se você vai lá e diz para ela, você tem que sair disso e tal, não sei o quê, você está falando para ela uma coisa que ela já está falando para ela o tempo todo. Então, isso não é produtivo. Então, não cobra da pessoa para ela sair daquele negócio. Não fica forçando ela a fazer coisas que ela não quer. Isso não ajuda. Mas o que é que pode ajudar? O que pode ajudar é trazer ou encontrar coisas que ela queira fazer. Falar de coisas que não são aquele estado que ela está. Aos poucos. 5 minutos, 10 minutos, vai embora. Depois vem mais 5 minutos, 10 minutos, vai embora. Faz isso, várias pessoas vão, cada um chega ali, não na sequência, claro. Dá um tempo para ela. Chega lá, fala, no outro horário do dia, vem lá, chega alguém e fala outra coisa e tal, conversa alguma coisa, e vai abrindo um espaço, um caminho para que aquela pessoa possa sair dali. Essa é uma coisa. Uma outra coisa que você pode fazer, que a família pode ajudar, é fazer um pouco, ou praticar essa arte que eu sempre tenho falado para vocês, Jinshin Jitsu. Falo do Jinshin Jitsu porque é uma arte, e é uma arte que eu aprendi e que serve para tudo, inclusive para você ajudar o seu familiar. Como que você pode fazer isso? Uma forma é você põe a sua mão direita no ombro esquerdo dela. Então, se ela estiver virada aqui para mim, eu vou colocar a minha mão direita aqui no ombro dela. E com essa outra mão, eu estou aqui com a mão no ombro, com essa mão eu vou pegar nessa área aqui da mão. Tá? Nesse gordinho aqui da base do polegar. Então eu simplesmente peguei aqui no ombro, peguei na base do gordinho do polegar e vou ficar alguns minutos ali. E nesse tempo eu não preciso falar nada. Deixa a pessoa ali deitada ou sentada e vou e toco ali e fico um tempo. E aí eu posso fazer isso por um lado, depois eu viro e vou para o outro lado e faço. Isso é uma forma de ajudar essa pessoa a se reencontrar. Também posso fazer uma coisa, sentar com ela e dizer, vamos segurar o polegar, o indicador, o médio e anular. Eu seguro o meu e ela segura o dela. E assim eu vou fazendo para cada dedo. Isso também é uma forma. E nesse momento, não precisa falar nada. Ou se ela está aberta a falar, conversa, mas conversa sobre coisas do dia a dia que não são a doença que ela tem. Que para mim, doença não tem a conotação que as pessoas costumam dar. A doença, para mim, é um sinal. Para mim não, para todos no Jinshin Jitsu, é um sinal que o corpo está lhe dando de que alguma coisa precisa ser reorientada, reorganizada.
Só isso. E ela te diz o que é e aponta por quê. É só estudar um pouquinho. A gente não poderia relacionar diretamente bullying e depressão. Bullying é uma coisa quase que natural, da sociedade humana, mas depende do olhar da pessoa que passa por essa situação. Depende do olhar, de como a pessoa aceita aquilo como uma coisa ruim. Começa com uma brincadeira, começa com uma coisa que você pode alimentar ou não. Então, a gente não pode fazer uma ligação direta. Nem todo mundo que passou por essa situação de bullying, porque se eu for olhar na minha classe, por exemplo, quando eu era criança, assim, criança jovem, né? Quase todo mundo tinha um apelido. Quando eu estive no exército, quase todo mundo tinha um apelido. Era uma coisa bem comum e as pessoas brincavam com aquilo quase que o tempo inteiro. E isso não vai causar depressão na maioria das pessoas. Novamente, eu falo para você, o que vai causar depressão é a forma como você entendeu o mundo. Na hora que você começa a ficar triste, porque você começa a acreditar em coisas que não são verdades dentro de você. Vamos dizer, você olha para o mundo e você acredita que as pessoas, por exemplo, não gostam de você. Então, uma pessoa muitas vezes tem vários sinais, recebe vários sinais diariamente de que as pessoas gostam dela e ela não consegue perceber. Ela tem vários sinais que ela recebe de que ela é uma pessoa bem-sucedida, mas ela não vê. Eu já tive várias situações de pessoas que tinham condições financeiras muito maiores do que a minha e que achavam que não tinham. Então a pessoa chega e diz, não, esse valor é caro, esse valor sabe? Mas ela poderia pagar isso, pagar muito mais. Mas ela se vê como pobre. Não adianta. Ela se vê como pobre. Então, é isso que acontece. Você se vê como uma pessoa que as pessoas não gostam de você, ou uma pessoa que não é uma pessoa bem-sucedida. E aí começa a entrar num quadro, né, depressivo. Claro que vocês também vão poder, isso a gente ouve falar também na classe médica, você também vai poder relacionar isso com a química do sangue. Em alguns casos com a falta de vitamina D, em alguns casos com a dieta e algumas coisas que levam a pessoa para ter um quadro que pode levar ela à depressão. Mas o bullying em si, ele não necessariamente vai levar a pessoa à depressão. Tá? É interessante a gente olhar isso. A depressão é um quadro mais... é um quadro especial, tá? Que foi se tornando uma coisa ampla, porque as pessoas vão encaixando em depressão, né, coisas que não
não, não tem relação. Então, você não está em depressão por causa disso ou daquilo outro. Porque aquelas situações, para uma pessoa, tem um resultado. Para outra pessoa, tem um resultado diferente. Então, muitas vezes, existem pessoas, eu já conheci pessoas, e até conheço pessoas, que gostam de ter o lugar dela. De entrar no quarto dela e ficar lá no quarto dela, vendo isso, um computador, uma tal, e ela fica ali por um tempo. Quem sabe daqui a 5, 10 anos ela resolve que não quer mais aquilo, vai sair, vai viver uma vida fora. Tem pessoas que não, elas estão ali dentro e elas não estão em depressão. Simplesmente é uma escolha. Eu volto a dizer para você, a depressão está associada com muito ao momento em que você começa a pensar em autodestruição. E autodestruição não é só na questão do suicídio. Autodestruição também é você estar comendo, além do que o que você precisa para se alimentar. É você estar fumando quando você sabe que o cigarro pode prejudicar a sua saúde. E várias outras coisas. Então, é isso. Quando você olhar para você e perceber, ou então você olhar para o seu familiar e perceber que ele está num quadro que caminha para essa ideia da autodestruição, aí sim é interessante procurar cuidar. Então, você tem um familiar, um ente querido, um amigo, e ele está num quadro depressivo, e você já tentou um espaço para chegar até ele, e você não consegue chegar. Ele não abre espaço, ele não quer ver ninguém, ele não quer tratar daquilo com ninguém, porque ele muitas vezes acredita que as pessoas vão fazer o que já fizeram com ele antes, que é ficar cobrando que ele saia daquela situação. Poxa, você é meu amigo e eu preciso ver você bem e tal, não sei o quê. Você, assim eu também fico triste porque você não está fazendo alguma coisa para melhorar e tal, não sei o quê. Isso não ajuda. Isso só coloca uma coisa que é afastar mais a pessoa do convívio dos que deveriam estar mais próximos. Então, se tem uma pessoa que não quer abrir esse espaço, entra no espaço ou de uma forma que chega junto sem falar nada. Chega junto no silêncio. Senta próximo, senta do lado. Não precisa falar nada. Traz o seu coração para perto do coração dessa pessoa. E ela vai se sentir fortalecida. O mais perto que você puder. Também se ela quer ficar naquele quarto e tal, e você só dá para ficar na sala, fica na sala. Isso vai ajudar aquela pessoa a se sentir mais segura. Ela sabe que você está ali. Agora, se você quiser ir mais além, segura o polegar. O seu polegar. Segura o seu indicador. Segura o seu dedo médio, seu dedo anular. Um de cada vez, por alguns minutos. Porque isso vai ajudar a sua tristeza e vai ajudar a tristeza daquela pessoa. Então você vai fazer as duas coisas. Eu estou triste porque meu amigo está triste. Então, quando eu fico triste porque você está triste,
e a gente está no mesmo campo, a tristeza só aumenta. Então eu estou triste porque você está triste. E as nossas tristezas aumentam, porque você soma duas tristezas. É matemática também. Então 2 tristezas é mais do que uma tristeza. Mas se você chega para o seu amigo, para a sua amiga, para qualquer pessoa da sua família, e você chega ali e traz para ela um chão, traz para ela equilíbrio, traz para ela uma respiração tranquila, equilibrada, ela vai se sentir melhor, porque você está trazendo algo que ela não tinha. Então, você segura o seu polegar e fica ali. Vai ajudar a sua tristeza e vai ajudar a dela. Então, polegar, indicador, médio e anular. Ou então você pode segurar só o dedo anular. O dedo anular ajuda muito para a tristeza. Então, você está triste, segura o dedo anular, isso vai ajudar. Então, se você quer ajudar o seu amigo, a sua amiga, o seu familiar com a depressão, e ele não te dá acesso, tenha paciência. Tenha muita paciência. Cuida dessa pessoa com o mínimo de palavras. Se você gostou desse vídeo, curte aqui. Compartilha com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que você ama. Depois se inscreve no nosso canal. E não esqueça de habilitar o sininho para você receber notificações sempre que um novo conteúdo for publicado.